Você acredita que é livre? Diga-me então, o que aconteceria se hoje perdesse seu salário? Se a ideia te assusta, então não és livre, és dependente. Chamam isso de vida moderna. Eu chamo de servidão voluntária. Não me entenda mal, não é o dinheiro que condeno, mas o medo de viver sem ele. Cresci na miséria, era escravo. E mesmo assim, era mais livre do que muitos dos senhores que conheci. Porque eles temiam perder. E eu não tinha nada a perder. A liberdade não está na posse, está no domínio de si mesmo. E é sobre isso que falaremos hoje. Quanto dinheiro é realmente necessário para viver bem? O suficiente para ser livre, e nada além disso. Mas atenção, essa resposta não agrada os que desejam luxo, nem os que confundem prazer com paz. Hoje vou te contar uma história, não sobre reis nem sábios, mas sobre um homem comum. Vamos chamá-lo de Lúcio. Lúcio cresceu ouvindo que o sucesso era o mesmo que ter muito dinheiro, bons colégios, universidades caras, um cargo cobiçado, um apartamento de revista. Quando conseguiu sua promoção, Lúcio achou que tinha vencido. Comprou um carro novo, trocou o celular, começou a frequentar os lugares certos. Mas algo estranho aconteceu. Junto com o aumento de salário, vieram noites em claro. A constante preocupação, a cobrança invisível. Os sorrisos ficaram mais escassos, as conversas mais curtas, e o tempo escorria pelos dedos. Um dia, parado no trânsito com um relógio caro no pulso e um aperto no peito, Lúcio se perguntou: era isso o viver bem? Não há nada de errado em conquistar, mas há algo profundamente errado em depender. Porque aquilo que te define te aprisiona. Lúcio não percebia, mas ele havia trocado correntes de ferro por algemas invisíveis. Seu carro era uma gaiola com rodas, seu salário um fio que o puxava todos os dias, mesmo contra a vontade. O luxo que exibia era o mesmo que o mantinha preso. E isso, meu amigo, não é riqueza. Isso é servidão. A pergunta correta não é quanto posso ter, mas do que posso abrir mão e ainda permanecer em paz. Riqueza não é quantidade, é suficiência. O homem verdadeiramente rico é aquele que não precisa de nada para ser ele mesmo. Lúcio ainda não sabia, mas ele estava prestes a descobrir. No momento mais banal, num encontro improvável com uma figura inesperada. E é aí que a nossa história começa de verdade. Mas antes, reflita comigo. O que em sua vida hoje você acredita que não pode viver sem? E se essa crença for a raiz do seu sofrimento? Lúcio estava cansado. Cansado de reuniões, de metas que pareciam não terminar, cansado de sorrir sem vontade. Então tirou um fim de semana para si. Foi para o interior, uma vila pequena esquecida nos mapas. Lá, a internet falhava, o celular mal funcionava. Era o caos para quem vive da velocidade, mas era o início da liberdade para quem deseja acordar. Em uma caminhada pela manhã, Lúcio encontrou um velho senhor. Sentado à sombra de uma árvore, esculpia pedaços de madeira. Bom dia, disse Lúcio. O velho sorriu. Bom é todo dia em que se está vivo, respondeu. Curioso, Lúcio perguntou. Você mora aqui há muito tempo? A vida toda, disse ele. Aqui tenho tudo o que preciso. Lúcio olhou em volta. Uma casa simples, roupas gastas, nenhum sinal de luxo. Mas o que você tem? Lúcio perguntou confuso. O velho respondeu com os olhos brilhando. Tenho tempo, tenho paz, tenho meus pensamentos, tenho meus dias. Aquilo ficou ecoando. Lúcio não sabia, mas ouvira um ensinamento estoico sem que o homem soubesse o nome do estoicismo. A verdadeira riqueza é não precisar fugir da própria mente. O velho não possuía muito, mas nada o possuía também.
Ele dormia sem medo, acordava sem pressa, fazia o que gostava. Isso é viver bem. É um luxo que poucos ricos desfrutam. O paradoxo da modernidade é este: muitos compram liberdade com dinheiro, sem perceber que a liberdade não está à venda. Ela está na alma de quem não depende. E então, Lúcio fez algo que não fazia há tempos. Sentou-se, silenciou e ficou ali, apenas ouvindo. O vento, os pássaros, o próprio coração. A mente, antes ansiosa, começava a desacelerar. Pela primeira vez, não precisava estar em lugar algum. Ele era, enfim, um ser humano, não uma função. O velho o olhou e disse: "Você corre demais, filho, mas ninguém escapa de si mesmo." Lúcio não respondeu, mas pela primeira vez em anos não se sentiu vazio em ficar em silêncio. Naquele instante, ele começou a compreender. Dinheiro é útil, mas jamais suficiente. Porque o que preenche não está fora, está dentro. O velho não precisava de muito, e por isso tinha tudo. "Vou embora amanhã", disse Lúcio, "mas não quero esquecer o que senti aqui." O velho sorriu e disse: "Então leve o essencial e nada além." Lúcio não entendeu completamente, mas algo dentro dele havia mudado. E quando voltou à cidade, tudo parecia diferente. Ou talvez ele fosse outro. Quando Lúcio voltou à cidade, algo estava diferente. As ruas pareciam mais barulhentas, os anúncios mais agressivos, as conversas mais vazias. Mas não era o mundo que havia mudado, era o olhar dele. Depois de provar a simplicidade, o excesso começou a doer. Ele tentou voltar à rotina, às planilhas, às metas, ao cafezinho apressado, mas agora algo parecia errado. Ele percebeu que estava sempre pagando um preço. O preço de não ter tempo, o preço de estar sempre cansado, o preço de não saber mais quem era. Quanto vale um fim de semana tranquilo com os filhos? Quanto vale uma manhã sem pressa? Quanto vale poder pensar, sem medo de não produzir? O mundo te cobra caro para que você se afaste de si mesmo. Lúcio decidiu então reduzir. Cancelou assinaturas, vendeu coisas que não usava, simplificou sua casa e, aos poucos, simplificou sua alma. Seus amigos diziam: "Você está ficando pobre?" Ele sorria: "Não, estou me libertando." Para muitos era loucura, mas para ele era o começo da sanidade. Riqueza, dizia Epicteto, é viver sem medo de perder. E Lúcio estava aprendendo a perder com elegância. Perdeu o excesso, perdeu o ruído, perdeu o ego inflado. E no lugar disso, ganhou tempo, ganhou presença, ganhou a rara habilidade de sentar em silêncio e ainda assim se sentir pleno. "Mas você não sente falta?" perguntavam. "Falta do quê?" Ele devolvia. "Das viagens caras, dos restaurantes, dos luxos." E ele respondia: "Senti falta de mim mesmo por muitos anos. Disso não sinto mais." Lúcio aprendeu o que poucos aprendem em uma vida inteira: que aquilo que muitos chamam de conforto é, na verdade, anestesia. Uma forma sofisticada de fugir do vazio. A liberdade tem um preço, mas a prisão também. A diferença é que a liberdade cobra antes, a prisão cobra depois. E o preço, quando vem tarde, costuma ser a própria vida. Lúcio passou a andar mais devagar, a comer com atenção, a dizer não com mais firmeza. Descobriu que viver bem não era ter muito, era precisar de pouco, e mais, era ser suficiente para si mesmo. Nesse ponto, Lúcio deixou de correr atrás da vida e começou a caminhar com ela. E essa é uma das maiores vitórias que alguém pode alcançar. Mas sua jornada ainda não havia terminado. Havia uma última lição, a mais difícil de todas.
Como ensinar isso a quem ainda acredita que mais é sempre melhor? Ensinar. Essa era a nova inquietação de Lúcio. Após transformar sua própria vida, ele queria contar ao mundo. Queria abrir os olhos de quem ainda estava preso, nos brilhos falsos, nas promessas vazias. Mas descobriu algo duro. Nem todo mundo quer acordar. Você mudou, diziam seus colegas. Ficou chato, minimalista, sem ambições. E ele tentava explicar. Não é que eu não queira coisas. Eu só aprendi a não ser dominado por elas. Mas poucos compreendiam. Porque há uma ilusão ainda mais forte do que a do dinheiro. É a ilusão da aprovação. Lúcio percebeu que não bastava se libertar do consumismo. Era preciso se libertar da necessidade de ser aceito. Essa é a prisão mais bem decorada que existe. Muitos vivem apenas para caber, para ser amado, para agradar, e nisso se perdem. Ele passou a evitar discussões, não tentava mais convencer, porque entendeu. A transformação não começa pela explicação, mas pela inquietação. Só muda quem não aguenta mais ser o que é. E para esses, ele estava disponível. Lúcio começou a escrever, a registrar reflexões simples. Falava de silêncio, de presença, de liberdade. Algumas pessoas zombavam, outras agradeciam. Você salvou meu domingo, escreveu uma mãe. Fazia tempo que eu não tomava café com meus filhos sem olhar o celular. Pequenas vitórias, mas eram sementes. E ele sabia. Não há revolução maior do que alguém que volta a viver de verdade. Epicteto dizia: não expliques tua filosofia, vive-a. E foi o que Lúcio fez. Ele não virou um guru, nem um influenciador, mas virou um exemplo possível. Quando lhe perguntavam: você é mais feliz agora? Ele não respondia com palavras, mas com a leveza dos seus passos, com a paz no seu olhar, com o silêncio que dizia mais do que 1000 discursos. A última ilusão era acreditar que para mudar o mundo, era preciso convencer todo mundo. Mas agora ele sabia, bastava mudar a si mesmo. E isso era suficiente. Lúcio estava pronto para viver sem pressa, para ter pouco e ser muito, para não precisar ser mais ninguém além de si mesmo. Os anos passaram. A cidade cresceu. Os anúncios ficaram mais inteligentes, os produtos mais irresistíveis, os medos mais sofisticados. Mas Lúcio permaneceu simples. Ele já não precisava provar nada. Havia descoberto que, no fim, não é o mundo que muda, é o olhar. Enquanto outros corriam atrás da próxima grande coisa, ele caminhava em paz com as pequenas. Um copo de água, um pôr do sol, uma conversa sem pressa. Ele não era contra o progresso. Só não estava mais disposto a se perder por ele. Aprendeu que a liberdade não mora no saldo da conta, mas na clareza do que é suficiente. E aquilo que é suficiente é sempre mais leve do que pensamos. Epicteto ensinava: a riqueza consiste muito mais na redução das necessidades do que no aumento de bens. E Lúcio, agora velho, era rico, não de posses, mas de tempo, de serenidade, de consciência. Um jovem o abordou um dia, curioso: Senhor, o que é preciso para viver bem? Ele pensou e disse apenas: coragem para viver com menos e sabedoria para entender que isso é mais. O jovem sorriu sem entender muito, mas a semente foi plantada. Porque a filosofia não precisa de templos, nem de livros complicados. Ela vive nas escolhas de cada dia. Em dizer não, quando todos dizem sim. Em fechar os olhos, respirar fundo
e perceber que já temos o que importa. Não é a riqueza que nos falta, é a clareza, é o silêncio entre as vozes, é a paz entre os desejos. Lúcio fechou os olhos pela última vez, sem medo de ter perdido a vida, porque havia escolhido vivê-la, com presença, com leveza, com verdade. E no fim, descobriu: o essencial sempre esteve aqui. A gente é que se acostumou a ignorar. Para mais abstrações, inscreva-se.